matéria mais difícil no vestibular de medicina? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, um especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. Se você não é inscrito no canal, no perfil, não segue o Instagram, se inscreva, siga no perfil do Instagram, porque tem dicas aqui todos os dias para que você conquiste a sua vaga em medicina em menos de um ano. E hoje nós vamos falar aqui sobre uma pergunta interessante que eu fiz para vários alunos da mentoria. Eu geralmente faço algumas enquetes no meu Instagram e eu fiz ali a pergunta na inteligência artificial. Qual que é a matéria mais difícil no vestibular de medicina? E eu vou trazer para vocês aqui um ponto de vista de vários alunos, de várias pessoas que respondem as enquetes no Instagram, da inteligência artificial, e vou trazer o meu ponto de vista para vocês, para ajudá-los com relação a isso. Quando eu pergunto para os meus alunos, qual que é a matéria mais difícil, normalmente a resposta está relacionada a exatas, ou matemática, ou física, ou química, ou as três. É bem comum isso. E é por isso que os alunos me procuram. E aí eu fiz uma enquete no Instagram, também coloquei quais eram as matérias mais difíceis no vestibular, coloquei exatas, humanas, linguagens, e exatas disparadamente ganhou essa enquete. Fiz a pergunta na inteligência artificial e a resposta, gente, foi exatamente a mesma. Matemática, física e química, e também colocou uma grande complexidade ali em biologia, mas exatas ganhou. E o que a gente tem a dizer? Realmente, matemática, física e química são as matérias mais difíceis do vestibular? Realmente essas são as vilãs que tiram tantos candidatos da aprovação? A boa notícia que eu tenho para você é que matemática, física e química não são matérias difíceis. Débora, eu acho que é. Eu sempre tive dificuldade desde a escola, nunca aprendi, sempre me enrolei. Será que você sempre teve dificuldade ou será que você nunca aprendeu? Às vezes você nunca teve alguém que te ensinasse essa matéria de uma forma simples, objetiva, direta, que ficasse claro para você. Ou pior, talvez você esteja estudando um monte de conteúdos de matemática, física e química que é irrelevante para a sua vida e que nunca vai ser cobrado no seu vestibular, por isso você não deu a atenção necessária, não aprendeu e acredita que tem dificuldade. Então tem uma série de coisas envolvidas atrás disso. Quando eu resolvi fazer exatas, e eu sou uma especialista na área de exatas, de matemática, física e química, não pense você que eu fui aquela aluna que sempre tive muita facilidade em exatas, porque não é uma realidade. Pelo contrário, eu tinha até uma certa dificuldade. Eu achava aquilo tão absurdo, porque não é possível que tinha algo tão difícil que era impossível ser aprendido. Então, muitas vezes, na verdade, várias vezes, boa parte das vezes, eu não aprendia muita coisa quando eu estava assistindo aula. O professor começava a falar, aquilo parecia grego para mim, muitas vezes. Vários termos, nomes, e colocava várias situações que parecia que eu nunca ia entender aquilo. Então, depois que eu vi aquela aula, eu chegava em casa, pegava os livros. Quando eu estudava não era tão comum a gente acessar o Google, Então, com muitos livros, e eu começava a estudar e aquilo parecia que ia desembaraçando na minha cabeça, ia ficando mais tranquilo e começava a ficar simples. E aí eu criava o meu jeito de estudar, que é o que eu faço até hoje, eu estudo muito até hoje e eu ensino para os meus alunos como eu aprendo. Débora, como assim? Eu acredito que para você aprender qualquer coisa, qualquer matéria, ela precisa ter começo, meio e fim. Tem que ter um sentido do que é, então eu tenho que ter uma visão geral do que é aquilo. E eu preciso entender aquela linguagem. Então não adianta um professor usar uma linguagem super refinada, cheia de palavras difíceis. Porque se aquilo não fizer sentido para mim, não faz a menor diferença e não vai entrar nada na minha cabeça. Então eu acredito que muitas vezes matemática, física e química é um problema, é um calo para muitos alunos. Porque eles nunca viram aquilo com a linguagem do dia a dia, com a simplicidade, de coisas que você usa todo dia e você nem sabe que é isso que você está estudando. Então, na verdade, eu discordo do resultado da enquete, discordo muito da resposta da inteligência artificial, e acredito que ela respondeu isso justamente pela fala de muitos candidatos, de muita gente,
que matemática, física e química é um vilão. Na verdade, matemática, física e química é um aliado. Jogue isso a seu favor agora. Essa é a dica do vídeo, tá? Como que eu vou usar isso a meu favor se eu tenho dificuldade? Eu te garanto, matemática, física e química são matérias simples e fáceis de aprender se você quiser aprender. Então a primeira coisa, acredite em mim, é simples e é fácil. Segunda coisa, você não precisa saber tudo de matemática, tudo de física, tudo de química. Refina, separe somente aquilo que vai cair na sua prova e estude somente aquilo. Já vai eliminar aí mais de 50% de tudo que você estuda. Porque o vestibular cai em um volume muito pequeno de coisas, então é só aprender aquilo, exatamente aquilo, e acabou. Você entra no seu vestibular. E tem uma coisa, se mais de 95% dos candidatos acredita que exatas é um problema, se você se sobressair nessas matérias, você vai ganhar essa vaga. Use isso ao seu favor. Você que está vendo esse vídeo aqui agora, sabe do grande diferencial que você tem na mão. Você quer passar em medicina em menos de um ano? Qual que é a dica? Gabarite matemática, física e química. E, melhor, saiba que é possível e fácil fazer isso, ok? Quando eu digo fácil, não significa que você vai estudar meia horinha e vai conseguir gabaritar. Significa que você tem que saber quais são os conteúdos, você tem que ser uma pessoa disciplinada, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que fazer muitos exercícios. Se tiver que fazer 100 exercícios da mesma matéria, tem que fazer. Mas se você estiver disposta a fazer isso, você vai passar. Você vai garantir a vaga no final do ano. Eu tive um aluno ano passado que começou a se preparar com a gente, né, na mentoria do Exatas Sem Mistério, para passar em medicina. Este aluno não sabia fazer MMC, matemática básica, simples, coisa do ensino fundamental. Ele não sabia. E esse aluno queria fazer medicina e ele só podia fazer pública. Ele, Débora, não vou prestar particular, tem que ser pública. Tá, quais eram as públicas que ele queria? Unesp e Famerp. Nós combinamos ele prestar Unesp, Famerp e Famema. Eram as 3 públicas que esse aluno ia prestar no final do ano. Este aluno que não sabia fazer MMC. Gente, se esse aluno não sabia fazer MMC, obviamente elétrica ele não sabia, óptica ele não sabia, dinâmica, cinemática, nada disso fazia parte do dia a dia desse aluno. Esse aluno se preparou em menos de um ano, ele gabaritou a prova de exatas da Unesp, Famema, Famerp. Ele é um gênio? Não, ele é muito esforçado, muito dedicado. Um aluno excepcionalmente disciplinado para fazer o que tem que ser feito, mas que tinha dificuldade. Ele conseguiu. E você? Quer conseguir? Você quer conseguir gabaritar Unesp, Famerp, Famema, Unifesp? Saiba que você pode, que você consegue, se você quiser. Como? Estudando, sendo disciplinado, fazendo o que precisa ser feito. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Coloca aqui pra mim se exatas é um problema pra você, se você acreditava nisso, que agora não é mais, beleza? Depois que viu esse vídeo, agora não é mais. Se era um problema pra você e qual das 3 matérias pra você é a que você acredita que seja ali, que tenha maior grau de complexidade. Coloca aqui matemática, física ou química. Curte o vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho e a gente vai se ver aqui numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.